Se ouvir a cantiga de ninar. Perto do riacho, corra sem olhar para trás. Eu ouvi a cantiga antes de ver qualquer coisa. Fraca, como soprada por uma boca velha, a melodia vinha do riacho. 3 da manhã. Vinha com a neblina, deslizando pela grama, subindo pelas paredes de casa. A canção era de ninar, mas cada nota soava errada, como se tivesse sido ensinada por alguém que nunca teve filhos. Quando olhei pela janela, juro por Deus, tinha uma mulher agachada na beira da água, embalando algo nos braços. O que quer que fosse, chorava, mas não com voz de bebê. Chorava como gente enterrada viva. Eu pisquei. Ela sumiu, mas a cantiga continuou. Se você ainda está aqui, é porque sentiu também esse peso no peito, essa certeza de que não está sozinho. Não vá embora. Se inscreve agora e fica comigo até o fim. Você precisa saber o que aconteceu depois. O som do rádio da cozinha sempre foi meu despertador. Dona Irene, minha avó, acordava às 5 em ponto, religiosamente. Sintonizava na AM de Itabira e deixava o volume baixo enquanto preparava o café. Era o único barulho da casa naquele horário, tirando o arrastar leve dos chinelos dela e o assovio da chaleira. Só que naquela segunda-feira, não teve rádio, nem cheiro de café. E os chinelos dela não fizeram barulho nenhum. Levantei meio zonza, como se tivesse dormido mal ou sonhado pesado. A luz do quarto piscava, só a do meu. O resto da casa parecia apagado, mas não como se faltasse energia, mas como se ela tivesse decidido não passar por ali. O ar estava frio, pesado. Sabe quando o dia amanhece com um silêncio que parece exagerado, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração? Chamei. Vó? Nada. Desci devagar. As tábuas da escada não rangiam como sempre. Era como se a casa estivesse me ouvindo. Me viro e juro que por um instante vi uma sombra cruzar a cozinha. Mas foi tão rápido que duvidei dos meus próprios olhos. Quando cheguei lá, só encontrei a chaleira ainda cheia, o fósforo usado no canto da pia e o pão cortado ao meio sobre a tábua. Dona Irene nunca deixava o pão pela metade. Olhei em volta. As cadeiras da mesa estavam afastadas, como se alguém tivesse se levantado às pressas. O rádio estava desligado, mas o botão do volume girado até o máximo, como se alguém tivesse tentado gritar por ele. Vó! Fui até o quintal. Nada. Nem sinal de pegadas no barro. E tinha chovido de madrugada. A mangueira lá atrás balançava devagar, como se alguém tivesse acabado de soltar o galho. Mas não ventava. Peguei o celular. 7h13 da manhã. Sem mensagens, sem ligações. Nenhum barulho vindo da casa dos vizinhos também. Só o som do riacho no fundo do terreno, que sempre foi constante, quase como uma trilha sonora natural da nossa vida aqui. Mas naquele dia, parecia mais alto, como se tivesse avançado alguns metros sem ter saído do lugar. Liguei para tia Marlene. Ela disse que a avó tinha ido dormir cedo, como sempre, que estava tudo bem no domingo à noite, e que sim, ela cantava a mesma cantiga de ninar desde os tempos da minha mãe. Ah, a avó cantou ontem à noite? Perguntei, sentindo um frio estranho subindo pela nuca. Sempre canta. Por quê? Respirei fundo. Olhei de novo para dentro da casa. Nada, não. Só achei que tinha ouvido de novo hoje de manhã. Ela riu. Então foi sonho, uai. Essa música já tá no seu sangue. Mas não era sonho. Comecei a procurar pela casa inteira. Cada porta, cada armário, cada canto onde ela pudesse ter caído ou passado mal. Nada. Nem o terço dela estava na cabeceira da cama, onde sempre ficava. O vestido azul que ela usava aos domingos não estava no varal, mas eu lembrava dele pendurado ali na noite anterior. A bengala encostada na parede, intacta. Sentei na poltrona dela, no canto da sala,
Cheirava a cânfora, a alfazema e aquele perfume velho que ela usava desde que me entendo por gente. Mas agora havia um cheiro estranho no ar também. De mofo? Não. Era mais doce, como flores podres ou terra muito molhada. O relógio da parede estava parado em 3h45 da manhã. O mesmo horário em que, semanas atrás, eu tinha acordado ouvindo um sussurro vindo do corredor. Achei que fosse sonho ou insônia. Mas agora, começo a achar que era outra coisa. Algo tentando avisar. Na estante, encontrei o caderno de orações da avó. Era preto, encapado com tecido grosso, costurado à mão. Um papel amarelado caiu quando abri. Uma folha dobrada com uma única frase escrita à caneta. Se ouvir a cantiga de ninar perto do riacho, corra sem olhar para trás. Meu coração travou. Aquela letra era dela. Mas eu nunca tinha visto esse aviso antes. Olhei pela janela. O riacho corria como sempre. Só que parecia mais perto. Fechei o caderno com força. O rádio ligou sozinho, estalando, chiando, tocando a mesma melodia que me acordou naquela madrugada. Agora mais clara, mais alta, mais humana. Como se estivesse sendo cantada ali mesmo, no cômodo ao lado. Levantei devagar. Cada parte do meu corpo parecia mais pesada. Os pelos do braço arrepiados. Senti como se tivesse alguém parado atrás de mim, respirando devagar, quente, no meu pescoço. Mas quando virei, só o vazio. E a música continuava. Ali, de pé, na sala de estar, eu soube. Alguma coisa tinha entrado na casa com a chuva da madrugada. E minha avó não estava mais sozinha. Ou pior, ela nunca esteve. No dia seguinte, fui até a delegacia. Não tinha outro jeito. A avó sumir assim, sem deixar rastro, não era normal. Nem para quem acredita em milagre, nem para quem acredita em maldição. Mas o sargento Moreira, velho conhecido da família, me olhou como quem olha um cachorro assustado. Com pena, mas sem pressa. Anotou o nome da avó num papel sujo de café. Perguntou pela idade, pelas roupas, se ela tomava remédio controlado. A senhora disse que ela sumiu de madrugada? Sim. E ouviu algum barulho? Não. Só uma música. Música? Expliquei como pude. A cantiga, o riacho, o bilhete. Ele franziu a testa, mas não duvidou. Só não se importou. Disse que idoso, às vezes, dá um tempo. Que ela podia ter saído para rezar, visitar algum doente, como fazia antigamente. Eu insisti. Disse que ela deixou o café pela metade, que a casa estava estranha. Ele anotou tudo, mas a voz dele já era de quem esperava que ela aparecesse na feira, rindo da minha cara. Voltei para casa antes do almoço, e foi quando reparei. A porta do quartinho dos fundos, o antigo ateliê do meu avô, trancado desde que ele morreu, estava aberta. A chave sempre ficava escondida atrás da imagem de Santa Rita, mas eu nunca mexia ali. Nem a avó. Era coisa que não se tocava, segundo ela. Entrei devagar. O cheiro lá dentro era de madeira velha, ferrugem e vela queimada. A luz invadia por frestas da janela coberta por uma cortina embolorada. No centro do cômodo, um círculo de sal estava traçado no chão. Dentro dele, uma cadeira. Em cima da cadeira, o vestido azul da avó, dobrado com cuidado, como se fosse ser usado de novo. Senti o coração acelerar. Quis sair correndo, mas fiquei. Na parede do fundo tinham símbolos riscados a carvão. Triângulos, espirais, um olho com 3 pupilas. Vi aquilo num livro antigo da biblioteca da escola, anos atrás. Símbolos de proteção e fechamento de portais, usados em benzimentos antigos e em terreiros sincréticos do interior de Minas. Tive vontade de chorar. Minha avó sempre foi de reza, de benzedeira, mas nunca falou dessas coisas diretamente. Dizia que nomes chamam coisas e que algumas orações se fazem com silêncio. Na mesa do canto, encontrei outra coisa, uma fita cassete, sem rótulo.
Só o número 345 escrito com caneta vermelha no plástico transparente. Eu não tinha toca-fitas, mas a vizinha do lado, Dona Sebastiana, sim. Uma relíquia velha ligada ao rádio da cozinha, onde ela escuta missa toda manhã. Pedi emprestado, expliquei por cima. Ela me olhou estranho, mas entregou. Sua avó mexia com coisa antiga, né? Como assim? Nada não. Vai com Deus, minha filha. Voltei para casa e coloquei a fita no aparelho. Ruído, chiado, e então, a mesma música. A cantiga. Só que dessa vez, com algo a mais. Ao fundo, uma segunda voz. Grave, arrastada, quase sussurrada. Falava em português, ou algo próximo. Repetia o mesmo verso. E o verso era um aviso. Não passe da margem, não beba da água, não olhe para o berço. Meu sangue gelou. Aumentei o volume. A frase se repetia. Tinha algo na cadência, no ritmo, que dava enjoo. Como se cada palavra fosse dita ao contrário. Tive que desligar. Me senti tonta. A sala pareceu se inclinar. Fui até o riacho. Levei o rádio junto. O sol batia forte, mas o lugar parecia úmido demais. A vegetação mais alta, as pedras mais expostas. Como se a terra tivesse se mexido. Coloquei a fita de novo. A música recomeçou. E então, sem que eu esperasse, o rádio desligou sozinho. Silêncio absoluto. Nem som de pássaros, nem vento. Olhei para o outro lado do riacho e juro por tudo que é santo. Vi pegadas. Pequenas, como de criança, cravadas no lodo do barranco oposto. Mas o barro ali era fundo. Alguém teria que ter atravessado nadando. E a correnteza naquele ponto era traiçoeira. Já tinha levado um menino da vila no verão passado. Senti cheiro de vela apagada. E, de novo, aquela música. Agora sem rádio. Vinha de algum lugar atrás das árvores. Grave, distante. Como se uma velha cantasse dentro de uma caverna. Me afastei devagar. Voltei correndo. Tranquei a porta com 2 voltas na chave e rezei tudo o que lembrava. Pai Nosso. Salmo 91. A reza de São Jorge que minha avó me ensinou com 9 anos. Mas a música não saiu da cabeça. Nem quando fechei os ouvidos. Nem quando fui dormir. Naquela noite tive um sonho. Eu era criança e minha avó me embalava numa rede. Ela cantava baixinho, mas a voz dela se misturava com outra, mais grave, mais distante. No sonho, abri os olhos e a mulher que me embalava não era minha avó. Tinha o rosto queimado e onde deveria haver olhos, havia água corrente. Acordei com o travesseiro encharcado, mas não era suor, era barro. Na quarta-feira, comecei a perceber que as coisas não estavam erradas só comigo. Era como se algo tivesse acordado e estivesse se arrastando pelas beiradas da rua, da vila, da cidade. Mas ninguém dizia nada, só sentiam. Começou com os cachorros. O da Dona Sebastiana, que sempre latia por qualquer coisa, ficou mudo. Sentado no portão, o focinho virado para o riacho, ele só gemia baixinho, como se estivesse vendo algo que a gente não conseguia. Depois foram os passarinhos. Um silêncio estranho pairava pelas manhãs. Nenhum canto, nenhuma revoada, como se o céu tivesse perdido a voz. E no lugar disso, só se ouvia um som repetido, quase imperceptível, como unhas riscando madeira, bem longe, mas constante. Tentei ignorar. Convenci a mim mesma que era o estresse, o luto, o medo. Que minha cabeça estava inventando coisas para preencher o vazio que a avó tinha deixado. Me agarrei ao que era concreto. Fiz cartazes, espalhei pela cidade, entrei em grupos de desaparecidos no Facebook. Mas toda vez que tentava subir a foto da avó, o aplicativo travava. Só com ela. Nunca com nenhuma outra imagem. Na quinta, fui na Feira de Santana. Lá, todos conheciam a avó Irene. Se alguém tivesse visto, comentado, sonhado, falado com ela, saberiam. Mas quando mencionei o nome dela, algo esquisito aconteceu. "Ela tá bem?" perguntou um senhor vendendo inhame. Sumiu desde segunda. Ah, e então ele desviou o olhar.
Rápido demais. Como se tivesse visto coisa parecida antes. Puxei assunto. Mas ele mudou de tema. Tentou me dar desconto, me oferecer abóbora, contar piada de mineiro, evitando o meu olho. Na volta para casa, encontrei a primeira oferenda. Era no canto da ponte de madeira, que passa sobre o riacho antes da curva do bairro. Uma bacia de barro, com cachaça, farofa, vela vermelha e um pedaço de fita azul amarrada em 3 nós. O cheiro de álcool e alfazema era tão forte que fez meus olhos arderem. Aquilo não era por acaso, era aviso. Minha avó dizia que oferenda respeita-se. Não se encosta, não se julga. Só se passa de lado e se agradece por estar fora do caminho. Mas aquela ali estava no meu caminho, no meu trajeto, como se tivesse sido colocada para mim. Atravessei com o coração acelerado, em silêncio. Só que, quando olhei para trás, a vela estava acesa e o fósforo queimado no chão. Cheguei em casa tremendo, tranquei a porta e fui direto no quarto da avó. Sentei na cama dela e encostei a cabeça na almofada onde ela deitava para rezar. Foi aí que o espelho do armário estalou. Não quebrou, só estalou. Um som seco, como gelo trincando. Levantei devagar. Olhei. E por um segundo, apenas um, vi o reflexo da cadeira de balanço atrás de mim, balançando. Mas a cadeira estava parada. Foi quando bati os olhos na janela. Dona Sebastiana estava do lado de fora, parada, me olhando. Fui até a porta. Dona Anne, a senhora precisa parar, ela disse antes que eu falasse qualquer coisa. Já passou do tempo de você sair daqui. A senhora viu a minha avó? Não vi, e não quero ver. E se você for esperta, também não quer. A senhora sabe de alguma coisa? Ela hesitou. Olhou para o céu como quem pede permissão para falar. Sua avó mexia com o que não era dela. Quis proteger, quis fechar o que não tem tampa. Isso aí que tá rondando, não é de agora. Já levou gente antes. E agora voltou, porque ela sumiu. E você ficou. Mas o que é isso, Dona Sebastiana? É coisa que vem com a cantiga, com o riacho, com o sangue de quem ouve. A senhora tá dizendo que isso é uma maldição? Ela não respondeu. Só colocou algo na minha mão. Um saquinho de pano, amarrado com linha preta. Dentro, sal grosso, pedaços de arruda seca e uma moeda antiga. Leva isso no pescoço. Não tira nem pra dormir. Se ouvir a cantiga de novo, tapa os ouvidos e não sai de casa. E se eu já tiver saído? Ela respirou fundo. Aí é com Deus. Voltei pra dentro sem saber o que pensar. Coloquei o patuá no pescoço. E pela primeira vez em dias, dormi. Mas sonhei de novo. Dessa vez, era com minha mãe, morta há mais de 10 anos. Ela estava na beira do riacho, de costas pra mim, cantando a mesma melodia. No colo, algo embrulhado num pano vermelho. Quando me aproximei, ela virou o rosto. Mas não era o rosto dela. Era o da avó. E ela estava chorando. Acordei com o coração disparado. A casa estava escura, mesmo sendo 7 da manhã. E na porta da cozinha, alguém tinha escrito, com barro, "Não olhe para o berço." Na manhã seguinte, o espelho do armário estava diferente. A rachadura, que antes era quase imperceptível, agora cortava o vidro em diagonal, como se uma unha grossa tivesse arranhado por dentro. Tentei passar o dedo. O reflexo não acompanhou. A imagem ali dentro demorou meio segundo para se mover. Quase imperceptível. Quase. Mas o bastante para me fazer recuar 2 passos e perder o fôlego. Fechei as portas do armário e amarrei com um cinto. Não era superstição. Era medo real. Instinto. Aquele espelho parecia uma porta. Uma fresta entre o que devia estar separado. E alguma coisa, lá do outro lado, estava começando a prestar atenção em mim. O relógio do corredor parou de novo. 3h45. Mesmo depois de trocar a pilha. A água da torneira da pia começou a sair escura. Barro misturado. Depois limpa de novo. Como se algo passasse pelo cano.
algo que não era água. E o rádio. Ligava sozinho às vezes. Sempre baixo, sempre com chiado, sempre naquela mesma melodia, como se alguém a estivesse cantando de dentro das ondas curtas. Naquela tarde, voltei ao quartinho dos fundos. Entrei rezando. O círculo de sal tinha sido quebrado. Um dos símbolos da parede havia sido apagado, como se alguém tivesse passado a mão com raiva ou pressa. E no lugar da cadeira, agora havia um berço de madeira. Velho, carunchado, mas firme. Nunca vi aquilo ali antes. E ainda assim, parecia ter estado ali desde sempre. Aproximei devagar. Dentro, nada. Mas o berço balançava sozinho. E pendurado no alto, no móbile improvisado feito com fitas e pedaços de folha de coqueiro, havia um sininho, enferrujado, desses de porta de escola antiga, que tilintava no ritmo da cantiga. Me afastei. O chão do quartinho parecia respirar. O ar ali dentro era diferente do resto da casa. Quente, abafado, com cheiro de leite talhado e ferro. E por uma fração de segundo, juro que ouvi um choro. Curto, fraco. Não de criança viva, mas de algo que só sabia imitar choro. Saí e tranquei a porta. Não voltei lá. Fui ao centro da cidade. Procurei a casa da mãe Zuleide, a rezadeira que minha avó sempre mencionava. Uma senhora cega, de turbante azul e olhos que enxergavam mais do que deviam. Expliquei tudo. Ela não disse palavra enquanto eu falava. Só segurava um rosário feito de ossos pequenos. Quando terminei, ela suspirou. Você não devia ter aberto o que sua avó trancou. Eu não abri nada. Mas ficou, e às vezes, ficar é abrir. Ela me pediu um fio de cabelo, um pedaço de unha e algo que fosse da avó. Levei a fita azul que encontrei no altar improvisado do quartinho. Ela cheirou a fita, mordeu o próprio lábio e então cuspiu no chão. Ela não foi levada. Ela foi oferecida. Como assim? Ninguém some assim. Ela se entregou. Se entregou para fechar o ciclo. Mas você tá quebrando. Que ciclo? O da água, o da canção, o da espera. Espera do quê? Ela demorou para responder. Do filho. Mas a avó não teve filho, só a minha mãe. Nem todo filho nasce, nem toda gravidez termina, nem todo espírito esquece. Me arrepiei. Ela então pegou o rosário e prendeu no meu pulso com uma fita vermelha. Não volta para casa hoje. Dorme na igreja. Qualquer uma. E se a música vier, canta mais alto. Mas nunca responde. Nunca embala. Nunca chama. E o berço? Queime. Mas antes, veja o que tem embaixo dele. Voltei para casa no fim da tarde. Peguei uma vela, um punhado de sal e fui até o quartinho. O berço ainda estava lá. O móbile girava devagar, sem vento algum. O sininho agora fazia um som mais seco, como se tivesse alguma coisa presa dentro. Respirei fundo e ajoelhei. Debaixo do berço, entre o pó e as tábuas soltas, havia um alçapão. Nunca vi, nem sabia que existia. Estava coberto com uma lona plástica, amarrada com um fio grosso de linha preta. Cortei. Abri. Um buraco escuro se revelou. Profundo, úmido, exalando um cheiro de terra velha e coisa esquecida. Usei a lanterna do celular. E lá embaixo, vi fotos. Fotos da minha avó, da minha mãe, de mim ainda criança. Todas perfuradas no meio da testa com pregos enferrujados. Ao lado, ossos pequenos. Talvez de animal, talvez não. E um pote de vidro cheio de algo que parecia leite coalhado. Tinha um nome escrito com marcador vermelho na tampa. Simeão. O celular apagou. Bateria cheia. E ainda assim, apagou. Ouvi de novo o choro. Dessa vez mais forte. Fechei o alçapão. Joguei sal em cima. Risquei uma cruz com giz no chão, como vi num terreiro anos atrás. E corri. Fui direto para a igreja. Dormi no banco de trás, tremendo, com o rosário da mãe Zuleide apertado no pulso. A música me seguiu até em sonho. E lá, no meio da neblina, uma mulher de vestido azul embalava o berço vazio, cantando baixinho.
e sussurrava entre dentes podres: "Ele quer voltar, e já sabe seu nome." No dia seguinte, fui até o cartório de registros da cidade. Algo dentro de mim, uma voz que não parecia minha, dizia que aquele nome, Simeão, era a chave. Talvez não de tudo, mas de alguma coisa que minha avó nunca quis que eu soubesse. E eu precisava saber. Mesmo que doesse, mesmo que me mudasse. Na sala de consulta, uma funcionária jovem me ajudou a puxar os registros da família. Começamos pelo óbvio: certidões da minha mãe, nascimento, casamento, óbito. Depois, os da minha avó Irene. Nascida em 1943, batizada em Itambé, criada em São Gonçalo do Rio Abaixo. Pais lavradores. Nenhuma surpresa. Mas havia um detalhe que ninguém nunca mencionou. Entre 1965 e 66, constava o registro de um nascimento feito em nome de Irene Gomes da Silva, mãe solteira, pai ausente. Local de nascimento: zona rural, parteira, desconhecida. Nome da criança: Simeão Gomes da Silva. Meu sangue gelou. A ficha era curta, rabiscada à mão. Não havia certidão de óbito, mas havia uma anotação à caneta vermelha no canto do papel. Inviável. "O que quer dizer isso?" perguntei à moça. Ela deu de ombros constrangida. Às vezes, parteira que registrava quando o bebê nascia morto, ou com deformidade. Às vezes o padre nem fazia batismo, só escrevia isso. Mas por que não tem data de falecimento? Antigamente se enterrava em casa, no quintal mesmo. Só se registrava quando era necessário. Talvez sua avó nunca tenha levado adiante. Saí dali com a ficha dobrada no bolso e uma ânsia que subia como um enjoo. Simeão, um filho esquecido, escondido, talvez morto, talvez não. Um filho que eu nunca soube que existiu. Um nome que, de alguma forma, atravessou décadas para se escrever na tampa de um vidro enterrado, debaixo de um berço amaldiçoado. Na mesma tarde, fui até a casa antiga da avó, na zona rural. Fica a 1 hora de estrada de terra, quase abandonada, cercada por mato alto. A casa estava trancada, mas ainda tinha cheiro de coisa viva e velha. No quintal, perto do que sobrou do galinheiro, encontrei um terreno mais fofo. A terra cedia sob o pé, como se tivesse sido mexida recentemente. Não era uma cova, exatamente. Era mais rasa, como se alguém tivesse desenterrado e não enterrado. Ali perto, entre raízes grossas, encontrei uma cruz caída, feita de cipó e madeira crua, sem nome, sem data. Ao lado dela, um brinquedo antigo, um chocalho de lata, com o mesmo símbolo do caderno de orações da avó, o triângulo com o olho de 3 pupilas. Sentei no chão. Tentei processar. Simeão não era só uma lembrança. Era uma presença. Algo que ficou, que cresceu na ausência, que agora voltava. Naquela noite, de volta à casa da avó, fui mexer nas gavetas trancadas do guarda-roupa. Peguei o martelo e quebrei a fechadura. Lá dentro, entre panos de linho e imagens de santos antigos, havia uma caixa de sapato coberta por um véu preto. Dentro dela, cartas, pedaços de cabelo, velas gastas, um colar com dente humano, de leite e um caderno. O caderno era escrito em letra tremida, com páginas rasgadas. Título na capa: Simeão, Oração de Retenção. Comecei a ler. Ele nasceu sem choro, com olhos abertos. Não tinha nariz, mas respirava. As parteiras fugiram. Só Dona Nair ficou. Ela disse que era de outro mundo, mas que podia ser salvo se fosse amarrado ao canto da mãe por 7 noites, com reza e sangue de primeira filha. Na 3ª noite, ele chorou. Mas o choro era de homem, e depois, de bicho. Não consegui continuar. Enterrei. Mas ele voltou nos sonhos. Fiz promessa, oferenda. Rezei no terreiro, no altar, no campo. Nada adianta. Ele quer colo e culpa. As mãos tremiam. Li mais. Toda vez que ouço a música, sei que ele tá por perto. Quando a água sobe, quando o espelho racha,
Quando o sino toca sozinho, é porque ele acordou. Disseram que eu devia fazer o selo. 3 fitas, 3 nós, um berço vazio, um nome negado. Mas ele já sabe meu rosto. E agora, talvez saiba o dela. Soltei o caderno e comecei a chorar. A avó passou a vida toda tentando impedir que Simeão voltasse. E agora, ele voltava. Por mim. No fim do caderno, uma oração. Se ele vier, não embale, não cante, não dê nome, reze com sal, tranque o espelho, queime a roupa. E se não der certo, fuja antes do 3º choro. Na mesma hora, o rádio ligou. O sino do móbilo tilintou sozinho lá no quartinho. E uma voz infantil, mais rouca como de velho fumante, sussurrou atrás da minha nuca. Faltam 2. Tentei contar pro meu tio Ademar. Ele era o mais cético da família, mas também o mais prático. Ex-policial, hoje aposentado, morava em Santa Bárbara. Peguei o ônibus logo cedo, levei os papéis do cartório, o caderno da avó, tudo. Entrei no portão da casa dele com as mãos tremendo e os olhos fundos de quem não dormia havia dias. "Você tá com febre", ele disse assim que me viu. "Não, tô vendo coisa." Expliquei tudo, desde a cantiga até a voz. Mostrei a anotação com o nome Simeão, o caderno, o saquinho com a moeda e a arruda. Ele ouvia em silêncio, com a testa franzida, como quem quer interromper, mas tá tentando ser educado. No final, ele respirou fundo. "Olha, menina, eu não vou dizer que você tá louca. Mas isso é luto. Luto bagunça a cabeça. A véia sumiu. Você ficou sozinha naquela casa. E agora qualquer rangido vira assombração. Não é luto. Eu vi. Eu ouvi." Ele pegou o caderno da avó e folheou como se fosse qualquer diário de adolescente perturbada. "Isso aqui é devaneio", escreveu na velhice. A cabeça dela já devia estar falhando. Você não pode confiar nessas coisas. Quantos anos ela tinha mesmo? 79. Pois é, não é raro gente assim começar a misturar reza com medo. E você, com esse sangue todo sensível, pegou pra você. Ele até fez café, me deu pão com queijo, como se aquilo pudesse resolver. Voltei de lá mais vazia do que fui, e com mais raiva. Não de mim, dele. Da cegueira confortável de quem escolhe não acreditar, de quem se esconde atrás da razão como se isso fosse suficiente para afastar o que rasteja. Na noite seguinte, fui dormir na casa da Tati, minha melhor amiga. Não queria mais passar uma madrugada sozinha naquela casa. "Claro que você pode ficar", ela disse, me abraçando forte. "Mas você tá pálida, e seu olho tá esquisito. Tá opaco." Não comentei. Depois do jantar, ela me emprestou uma blusa e fomos deitar no quarto dela, que ainda tinha o cheiro do incenso de lavanda que ela sempre acendia antes de dormir. A Tati sempre foi católica, mas aberta. Acreditava em energia, em limpeza espiritual, nessas coisas. Quando contei sobre Simeão, ela ficou em silêncio por um tempo maior do que o normal. "Isso que você tá contando, minha avó dizia que acontecia com criança que não cruzava, que nascia entre mundos, nem vivo, nem morto, que só se aquietava se fosse nomeado, batizado ou esquecido. Ele não foi nenhum dos 3. Ela apertou minha mão. "Se quiser, posso te levar num centro espírita amanhã. A mãe do Léo vai todo sábado. Pode ser que eles te ajudem a entender." Aceitei, mas a noite não deixou. Acordei no meio da madrugada com o som do móbile. O mesmo. Mesmo não estando na casa da avó. Mesmo não existindo ali. Tilintava dentro da minha cabeça. Ritmado. Certeiro. Tati também acordou. Sentou na cama, suando, pálida como papel. "Você ouviu?" "Ouvi." "O que era isso?" Antes que eu respondesse, o rádio velho dela, aquele de pilha, que nunca funcionava direito, chiou sozinho. E tocou. Tocou a música, a cantiga. Ela engoliu seco. Correu até o aparelho e arrancou as pilhas. "O rádio?" continuou. O rosto dela se transformou num pavor que eu nunca tinha visto. Chorou. Rezou. Me abraçou.
Dormimos de luz acesa. No dia seguinte, ela não quis ir comigo. Disse que ia buscar ajuda do próprio jeito, mas que não queria mais se envolver diretamente. Fiquei sozinha de novo. Voltei para a casa da avó. A cidade parecia mais escura, mesmo com o céu limpo. As pessoas me olhavam como quem vê uma doente, ou uma condenada. Passei por Dona Sebastiana, que estava na calçada mexendo com as plantas. Quando me viu, entrou sem falar nada e fechou a janela. No portão de casa, alguém tinha deixado uma galinha morta, amarrada com fita azul, o pescoço torcido, os olhos ainda abertos. Joguei sal por cima e entrei. No quarto, o espelho havia trincado mais. A rachadura agora parecia formar uma fenda, e por dentro dela havia movimento, mas eu não tinha mais força para fugir. Sentei no chão da sala. Ouvi a casa respirando, como se tudo, da madeira ao teto, pulsasse. Algo estava crescendo ali dentro. Algo que se alimentava do medo, do silêncio, da negação. Tentei ligar para o tio Ademar. Chamada caiu. Tentei a Tati. Caixa postal. Tentei o centro espírita. Ninguém atendeu. A verdade me atravessou como um sussurro dentro do osso. Eu estava sozinha. E agora, ele sabia. Naquela madrugada, tive outro sonho. Estava deitada num berço, mas não era criança. Eu era adulta, com meu corpo de agora. E minha avó estava do lado de fora cantando. E atrás dela, alguém muito maior. Alto, magro. A pele colada nos ossos. A cabeça coberta por um pano branco amarrado com 3 nós. Ele se inclinou sobre o berço e falou com a voz de dentro da terra. Agora, você é o colo. Acordei com a marca de uma mão pequena impressa na minha barriga. No espelho da cozinha, vi pela primeira vez, não meu reflexo, mas outro reflexo. Um pequeno atraso entre o que eu fazia e o que aparecia. Quando pisquei, a mulher no vidro demorou 1 segundo a mais. Quando me virei, ela sorriu, e eu não. Joguei um pano por cima e fui para o quintal. O riacho parecia mais próximo da casa, a correnteza mais forte, as margens mais úmidas, como se ele avançasse a cada noite. Mas o barro estava seco, e isso era o pior, porque não era natural. Voltei para dentro tremendo, a camisa grudada nas costas, mesmo com o frio de julho. Peguei o caderno da avó, reli os trechos com a mão suando. Um deles dizia: a possessão começa pelo nome, depois pelo sono, por fim, pelo corpo. Já tinha sonhado, já tinha ouvido meu nome sussurrado. Só faltava o corpo. Naquela noite, travei todas as portas. Acendi vela para Nossa Senhora das Dores, benzida pela avó. Coloquei sal nas janelas, amarrei linha vermelha nos pulsos. Rezei com fé, mas no fundo sabia que aquilo era um escudo de papel contra algo feito de pedra. Acordei às 3h45 da madrugada, sem motivo. A vela tinha apagado, a linha do pulso desfeita e o sal empurrado, como se alguém tivesse passado arrastando os dedos por cima. Sentei na cama. Tentei levantar, mas o corpo não obedecia. Era como se eu flutuasse. Não sentia os pés, nem o chão. Ouvi passos no corredor, mas não eram passos pesados. Eram leves, curtos, como de uma criança. Fechei os olhos. O móbile tilintou, mesmo sem vento. A música começou, mas agora, dentro da minha cabeça, não ouvia pelos ouvidos, ouvia pelo crânio, como se fosse minha própria voz cantando. Mas eu não queria cantar, só que meus lábios se moviam sozinhos. A melodia saía, seca, fria, perfeita. Meus braços se moveram, sem comando. Me vi caminhando até o espelho do quarto da avó. O mesmo espelho trincado, amarrado com cinto. Eu me via andando, mas não queria ir. Queria gritar, mas só chorava. Quando parei diante do espelho, vi a rachadura se abrir. E do outro lado, ele, Simeão. Não era criança, nem adulto. Era uma mistura.
Pele lisa e enegrecida, olhos fundos, mas vivos. Um rosto que parecia colado, costurado, como se tivesse sido feito a partir de memórias tortas. E ele usava algo no colo. O berço. Pequeno, mas pulsando, como se tivesse coração. Ele sussurrou: "Dorme, eu cuido de você agora." E senti meus joelhos cederem. Caí. Vi minha imagem no espelho. Mas não era eu. Era alguém com meus olhos, mas sem alma. Sem tempo. Um eco da minha avó. Ou talvez de Simeão. Acordei no chão do corredor, suja de terra. As mãos com barro até os pulsos, como se eu tivesse escavado algo, ou enterrado. O cheiro era de leite azedo e vela queimada. O relógio da parede marcava 3h45. De novo. Fui até o banheiro, liguei a luz. E no espelho, o mesmo atraso. Mas agora, minha boca estava suja, e meus olhos pareciam menores, como se eu estivesse sendo empurrada para trás dentro de mim. Passei o dia em transe. Comi sem sentir gosto. Dormi com os olhos abertos. Vi coisas pelo canto da visão. Sombras passando, luzes piscando, o reflexo de alguém atrás de mim, que desaparecia quando virava. Até que a Tati me ligou. Eu sonhei com você. E você... não era você. Estava sentada no berço, com uma vela acesa na cabeça. E dizia para eu aceitar a água. Chorei. Ela jurou vir me buscar. Mas o sinal caiu. Nunca mais consegui retorno. Tentei correr. Fui até a igreja. Estava fechada. Fui até o centro. Portão trancado. Voltei para casa. E na porta, uma nova oferenda. Dessa vez, com 3 ovos de pata quebrados, um pedaço de boneca e uma carta. Sem remetente. A letra era da avó. Filha, se estiver lendo isso, é porque eu falhei. Simeão nunca quis morrer. Só dormir. E agora ele acordou. Ele não quer o mundo. Quer o nome. Quer a carne. Mas acima de tudo, quer a lembrança. Esqueça ele. Negue. Apague. Ou ele será você. Queimei a carta com as mãos tremendo. Mas era tarde. No espelho, Simeão sorria. E minha boca sorria junto. Sem minha permissão. A partir dali, comecei a falar palavras que não lembrava ter aprendido. A escrever símbolos sem querer. A ouvir a cantiga mesmo em silêncio total. Meu corpo já não me pertencia. E Simeão? Começava a usar ele como queria. Comecei a perceber que já não era eu muito antes de admitir. Não foi um rompimento brusco. Foi infiltração. Como água entrando por rachadura. Uma gota de cada vez, até afogar tudo. Na manhã seguinte, acordei sentada no chão da sala, com as pernas cruzadas como uma criança brincando. As unhas estavam sujas de barro. A boca, manchada de algo que não reconheci, parecia fuligem. Ao meu redor, folhas arrancadas do caderno da minha avó estavam espalhadas em círculo, formando desenhos que eu não lembrava de ter feito. Mas minha caligrafia estava lá, reconhecível, só que mais firme, mais antiga. Quando tentei levantar, minhas costas estalaram como se eu tivesse passado horas naquela posição. O sol entrava pela janela, mas dentro da casa, o ar continuava pesado, úmido, como se o lugar estivesse subterrâneo. Fui até a pia. Liguei a torneira. A água saiu vermelha, depois marrom, depois clara. E então, parou. Completamente. Como se a casa tivesse prendido a respiração comigo. Olhei meu reflexo no vidro do micro-ondas. Não quis olhar no espelho. Nunca mais quis. Mas naquele reflexo distorcido, vi a mesma coisa. Um segundo rosto surgindo atrás do meu. Pequeno, escuro, com olhos que pareciam buracos cavados no fundo da terra. Pisquei. Sumiu. Mas meu coração continuava correndo como se tivesse visto a morte em miniatura. O rádio ligou, de novo, sempre às 3h45, mas agora, em pleno dia. A cantiga começou mais fraca desta vez, quase carinhosa, quase feliz. Eu não, sussurrei. Eu não quero ouvir, mas meus ouvidos zumbiam.
A música entrava pelo osso, como se estivesse presa dentro de mim. Peguei o rosário da mãe Zuleide no pulso, quente, quase queimando. E então a porta dos fundos bateu com tanta força que o vidro tremeu. Fui até lá devagar, como se estivesse andando dentro de um sonho. A porta estava entreaberta. E lá fora? Havia pegadas no barro. 3 pegadas pequenas, como as de um bebê aprendendo a andar. Fundas, perfeitas, e seguindo em direção ao riacho. Mas não havia mais barro nas minhas mãos. Não havia sinal de que eu tinha pisado ali. Então quem entrou? Ou quem saiu? Senti uma vontade imensa de seguir aquelas marcas, como se meu corpo soubesse o caminho antes da minha mente. Como se algo puxasse meus músculos pelos tendões, guiando-me feito marionete. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia: não vá. A voz soou como a da minha mãe. Eu não lembrava dela assim tão nítida desde a infância. Voltei para dentro, fechei a porta, tranquei com a chave, coloquei um armário na frente. Mas a sensação de estar sendo empurrada para fora da casa continuava. No final da tarde, o ar ficou denso. A luz sumiu, mesmo com todas as janelas abertas. Era como se a noite tivesse chegado mais cedo só para mim. E então escutei um chorinho, fraco, miado, como o de um bebê com fome. Veio do quarto da avó. Tentei correr, mas meu corpo travou. As pernas foram ficando rígidas, como se o chão me segurasse. Uma dormência subiu dos pés até o peito. O choro ficou mais forte, mais urgente, mais autoritário. Eu não queria ir, mas fui. Cada passo parecia ser dado por outra pessoa usando minha pele. Quando cheguei à porta do quarto, senti o ar gelar. Respirei fundo. Entrei. O berço estava lá, mas ele não pertencia àquele lugar. A madeira parecia molhada, inchada, pulsante, como se tivesse sido arrancada debaixo da terra minutos antes. Dentro, um pano branco, sujo, manchado, embolado. E o móbile girava devagar, tilintando. Aproximei. O choro parou. O móbile parou. A casa parou. E então, bem no fundo, ouvi a voz. Cola! Não era colo, era cola. Como se fosse o comando de algo que tentava me ensinar uma palavra nova. Ou antiga. Minha cabeça pesou. A visão ficou turva. Vi minha mão se mover sozinha, indo em direção ao pano dentro do berço. Tentei segurar o braço com a outra mão, mas meus dedos escorregaram como se fossem de outra pessoa. Quando toquei o tecido, senti movimento. Algo quente. Algo respirando. Algo que não deveria existir. Soltei. Cai para trás. Bati a cabeça na quina da cômoda. O sangue escorreu pela nuca. A dor iluminou alguma parte de mim que Simeão não controlava ainda. Levantei cambaleando e corri para fora do quarto. Mas quando cheguei ao corredor, ouvi passos atrás de mim. Pequenos, rápidos, rastejantes. Corri para a sala. E o espelho, aquele espelho que eu tinha coberto, agora estava descoberto. A manta no chão, dobrada certinho, como se mãos cuidadosas tivessem colocado ali. O vidro estava completamente rachado. E dentro dele, eu não estava sozinha. Havia 3 reflexos. O meu, o de uma mulher, minha avó. E entre nós, uma sombra pequena, comprida, curvada, com os olhos mais abertos do que olhos humanos conseguem ficar. Ele sorriu. E eu senti o sorriso dentro da minha boca. Caí no chão. O mundo escureceu. E antes de apagar, ouvi uma frase, falada com voz de menino, mas antigo, cansado, furioso. Agora cai. Depois levanta comigo. Acordei horas depois. Ou dias, não sei. Estava na mesma sala, mas no chão havia símbolos feitos com o meu sangue. E no meu pulso, a linha vermelha da mãe Zuleide estava rompida. Eu não tinha mais proteção. Eu não tinha mais nome. Eu não sabia mais onde terminava eu e onde começava ele. A queda não era cair no chão. Era cair dentro dele. E eu já tinha caído. Foi na madrugada de domingo que entendi que tudo que eu achava que era o fundo, não era.
que o verdadeiro inferno não é o que a gente teme, é o que a gente reconhece. Acordei com gosto de ferrugem na boca. As mãos sujas de novo, mas não de terra, de sangue. Na parede da sala, escrito com os dedos, estava meu nome completo, letra por letra, como num batismo invertido. E abaixo, uma palavra que eu nunca tinha dito, mas que agora queimava dentro de mim. Voltei. Senti enjoo. O corpo pesado, como se tivesse carregado alguém, ou algo. Saí tropeçando pelo corredor. O berço estava vazio, mas o pano, aquele mesmo pano branco manchado, agora estava sobre a minha cama, como se eu tivesse dormido com ele, como se ele tivesse me coberto. Foi aí que eu vi a avó, não viva, não inteira, mas ali, sentada na poltrona da varanda, com o terço enrolado nos dedos e a cabeça caída para o lado. O corpo em estado de putrefação não fazia sentido. Ela não podia estar ali. Eu já tinha procurado, enterrado, imaginado. Mas o que estava diante de mim era ela. Ou algo feito para parecer ela. A boca aberta, sem língua, os olhos secos, e no pescoço, uma marca de fita. Fui até ela, tremendo. Toquei no terço. Ela se moveu, não os braços, não a cabeça, mas os lábios. Sem carne, sem som. Mas eu entendi. Ela disse: "É você agora." Caí de joelhos. Chorei de um jeito que não lembrava ser possível. Um choro que vinha do estômago, da alma, do lugar onde a sanidade se parte. Porque naquele momento, entendi que eu não era mais só eu. Simeão não queria apenas voltar. Ele queria herdar. Na cidade, as pessoas já falavam. Eu ouvia os sussurros no mercado, na farmácia, até na lotérica. Ela tá estranha. Fala sozinha. O olho dela não pisca. A cara da véia morta. Aquela casa amaldiçoada. E estavam certos. Eu me via no reflexo dos carros e não reconhecia o que olhava de volta. Meu rosto tinha mudado. Levemente, mas o suficiente. Como se alguém tivesse redesenhado meus traços com a lembrança de outra pessoa. O olho esquerdo parecia menor. A íris, mais clara. A voz, mais arrastada. Meu jeito de andar, infantil. Os ombros caídos. A mão direita começava a tremer quando eu me aproximava de espelhos ou água corrente. Na terça-feira, voltei ao centro espírita. Dessa vez, abriram a porta. Mãe Carminda me recebeu com os olhos marejados. Já tá dentro, né? Não perguntei o quê, nem como sabe. Só assenti. Ela me levou pro terreiro dos fundos. O chão de terra batida, a fumaça de alecrim subindo em espiral. Rezou, cantou, soprou pólvora seca nos 4 cantos. Passou pena de galinha preta no meu corpo. E então disse: "Você tem 2 nomes agora, e só pode sair com um. O que eu faço?" Ela hesitou. "Precisa escolher. Ou aceita ele e vive dividida, ou rejeita e morre inteira." "E se eu não escolher?" Ela olhou para o céu. "Ele escolhe por você." Fiquei em silêncio, a cabeça rodando, as pernas bambas. Quando fui sair, ela me deu uma vela branca e um bilhete. "Se quiser expulsar, precisa lembrar. Não do que foi dito, mas do que foi calado. O espírito vive onde o silêncio fermenta." Voltei para casa com a vela acesa dentro de um pote de vidro. A luz tremulava como se lutasse contra o vento, mesmo com o pote fechado. Senti medo do que aquela chama estava vendo. Naquela noite, sentei diante do espelho. Olhei nos olhos do reflexo. Não chorei. Não tremi. E disse: "Simeão." O espelho estalou. A rachadura atravessou o vidro até a moldura. E por ela, escorreu um fio de água. Do outro lado, a imagem de um quarto. Mas não o meu. Um quarto antigo, de paredes de barro e chão de cimento. No centro, um berço. Nele, um pano branco, um choro abafado. E uma mulher, minha avó mais jovem, chorando. "Me perdoa", ela dizia. "Eu não sabia que ia crescer sem parar. Simeão nunca morreu. Ele foi deixado, oculto, negado." E ali, no espelho,
Ele assistia tudo, desde sempre, crescendo nos cantos da casa, nos silêncios da família, nos traumas que ninguém nomeia. Era mais que espírito, era eco, um trauma vivo. E agora, me habitava. Me levantei, peguei a vela, voltei ao quartinho. O berço estava lá. Sentei no chão, acendi a vela. Fiquei em silêncio. O pano dentro do berço se mexeu. E então ouvi, não com os ouvidos, mas com o corpo. Se me nega, eu fico. Se me acolhe, eu vingo. Respirei fundo. Respondi. Então me mostra. Tudo. A vela apagou. E a casa gemeu. O chão tremeu. O espelho quebrou. E Simeão entrou. A escuridão que veio depois da vela apagar não era ausência de luz. Era a presença de alguma coisa. Um escuro espesso, úmido, quase respirando. Um breu que não deixava meus olhos se adaptar. E mesmo assim, eu via. Via por dentro. A casa tremia em silêncio, como se prendesse o choro. O berço no centro do quarto já não era objeto. Era altar. E dentro dele, o pano branco se movia como carne. Simeão não era uma criança. Não mais. Era um nome amarrado em décadas de silêncio. Uma criatura feita do que foi esquecido, do que foi enterrado sem reza, do que foi negado para proteger quem nunca entendeu o preço. Me sentei no chão, as pernas dobradas como numa roda de reza. Respirei fundo. Senti cheiro de leite estragado, de barro molhado, de umbigo que não cicatrizou. E então, do berço, saiu um som que nunca vou esquecer. Não era choro, não era riso, era lembrança. Minha avó, cantando. Mas agora, a voz dela saía da coisa dentro do berço. Dorme, meu menino, dorme sem pesar. Quem te embala agora é quem não vai lembrar. A letra era a mesma de quando eu era pequena, mas a melodia estava torta, como se Simeão estivesse tentando copiar. Me levantei, me aproximei. O pano se abriu devagar. Não por vento, não havia vento, mas como se mãos invisíveis o desenrolassem. E lá dentro, um corpo. Pequeno, mas impossível de ser recém-nascido. Pele escura, costurada, os olhos abertos e a boca, cheia de dentes. Dentes de adulto, afiados, sorrindo. Ele não chorava, ele esperava. Simeão, chamei com a voz embargada. Os olhos piscaram. Um só, primeiro, depois o outro. Eu sou você? Perguntei. Ele respondeu com silêncio, mas o chão ao redor do berço rachou. De dentro das frestas saiu água. Limpa, gelada, corrente, como se o riacho estivesse subindo pela casa. Uma nascente surgindo do assoalho, quebrando madeira, inundando memória. Corri até a porta. Trancada, mesmo sem chave. Olhei para trás, e o berço flutuava. Literalmente, a madeira boiava sobre a água que já me cobria os tornozelos. O móbile girava, o sino tilintava. E então, a voz da minha mãe. Ele foi o primeiro, você é a última. Última o quê? Gritei. Última portadora. A casa começou a afundar. Mas não em água, em memória. As paredes escorreram fotos antigas. Todas de mim, da avó, da minha mãe. Mas os rostos se embaralhavam. Em algumas, era o rosto de Simeão no meu corpo. Em outras, eu no colo da avó, mas com o olho dele. A casa me mostrava o que ela escondeu por gerações. Tudo levava a mim. Eu era a continuação, ou o fim. Voltei pro berço. Peguei a vela. Acendi com fósforo tremendo. Se é para ser assim, então vem. O fogo clareou o rosto de Simeão. Ele se mexeu. O corpo parecia mais sólido. Como se a cada passo meu em direção à verdade, ele se tornasse mais real, mais vivo. Você quer meu corpo? Perguntei. Minha vida? Ele não respondeu. Mas o quarto se apagou de novo. E dessa vez, a escuridão veio de dentro dos meus olhos. Quando acordei, estava do lado de fora, no riacho, às 3h45 da manhã, descalça, com a roupa molhada e nas mãos, um espelho, pequeno, de bolso, com a moldura rachada. Dentro dele, Simeão sorria,
E atrás dele, minha avó. Ele tá pronto, ela disse. Mas você ainda pode escolher. Escolher o quê? Se ele vai nascer ou morrer. Ele não já morreu? Nunca. O espelho quebrei contra a pedra. Os estilhaços voaram, e na mesma hora, ouvi um grito vindo da água. Não da superfície, das profundezas. O riacho borbulhou. O céu abriu um trovão seco. A terra tremeu. E da lama emergiu o que estava enterrado há décadas. Um caixote de madeira, amarrado com corda vermelha. E nele, ossos. De criança? Não, de algo que nunca teve nome completo. Cavei com as mãos, rasguei as unhas, arranquei as cordas. E então, dentro do caixote, encontrei o que minha avó enterrou para conter o mundo. O cordão umbilical, a fita dos 3 nós, a certidão não registrada. Tudo isso e uma última oração, costurada num tecido. Que volte para onde nunca deveria ter vindo. Que durma onde nunca despertou. Que não renasça com o rosto de ninguém. Que suma com o nome que roubar. Li em voz alta. A terra estremeceu. O riacho gritou. E Simeão apareceu. Não mais no berço, não mais no espelho. Ele estava ali, em pé, molhado, com os olhos que eram meus, e disse: só falta você aceitar. Eu não me lembro de ter caminhado até o centro do riacho, mas estava lá. A água fria batendo na cintura. O céu completamente limpo, como se até as nuvens tivessem fugido. E na minha frente, ele, Simeão. O corpo dele não fazia sentido. Era de uma criança, mas alongado, retorcido, com dobras que pareciam costuradas por dentro. Os olhos, 2 buracos de brilho opaco, me olhavam com fome. Mas não fome de carne, fome de forma, fome de lugar. Ele estava esperando. Porque eu? Minha voz saiu arranhada, baixa. Ele inclinou a cabeça, e mesmo sem falar, eu entendi. Porque só quem é esquecido carrega os que nunca foram lembrados. No mesmo instante, o espelho quebrado na margem tilintou sozinho. Os estilhaços vibravam. As árvores ao redor se curvavam, como se fossem parte de um ritual antigo sendo refeito, como se toda a terra estivesse sendo testemunha do que vinha. A correnteza aumentou. A água começou a subir. E a voz da minha avó, ou da memória dela, sussurrou dentro de mim: não lute com o que é dele, lute com o que é seu. Simeão deu um passo. A água não o tocava. Escorria em volta dele como se temesse sua pele. Ele ergueu a mão esquerda, e eu senti meu braço levantar junto, como se ele fosse o espelho, e eu, o reflexo. Ele não queria apenas habitar, ele queria substituir, me puxar para dentro, me fazer esquecer quem eu era, até que ele pudesse ser lembrado com meu rosto, minha voz, minha vida. E então, ali mesmo, entendi. Não era um exorcismo. Era uma disputa de identidade. A única maneira de vencer era lembrar. Eu sou... Comecei com a voz trêmula. Eu sou filha da Rosa, neta da Irene, nascida em 7 de outubro. Eu caí do muro da escola aos 9 anos. Tenho uma cicatriz na nuca. Me escondia no guarda-roupa da avó para ouvir quando ela rezava. Eu lembro de tudo. Simeão se encolheu por um segundo, como se a memória doesse. A água ao redor borbulhou, mas ele se endireitou e abriu a boca. De dentro dela, não saíram palavras. Saíram vozes, muitas, todas juntas, frases de outros. Da minha avó, da Tati, da minha mãe e até da mulher do centro espírita. Você já tá dentro. Ele vai nascer. Benag, ou será ele? Só falta aceitar. Essas vozes me cercaram. Giravam como um redemoinho ao meu redor. E por um momento, senti minha mente se partir em 3. Uma parte minha acreditava que Simeão era o certo, que ele sempre existiu, que eu era só a casca. Mas outra parte ainda sangrava. Peguei a vela branca no bolso do casaco encharcado, o último presente da mãe Carminda.
riscada com 7 pontas. Acendi. O fogo lutou contra o vento invisível, mas ficou aceso. Ergui a vela e disse o nome dele, 3 vezes. Simeão, Simeão, Simeão. A terra tremeu. Ele gritou, mas não com dor, com raiva. Correu em minha direção. Um som animalesco saiu da garganta dele. A água se dividia onde ele pisava. E então, no segundo antes de me alcançar, joguei a vela acesa na água. Ela afundou devagar. E no instante em que tocou o fundo, a correnteza parou. O grito cessou. Simeão estacou. O fogo não apagou. Ele olhou para mim com ódio e tristeza. Um olhar de criança que foi deixada sozinha tempo demais, esquecida demais, sem nome, sem toque, sem reza. Vi naqueles olhos tudo que minha avó tentou conter e tudo que eu quase deixei escapar. Você não é eu, sussurrei. Você é ausência. E eu sou lembrança. Estendi a mão. Não para aceitar, mas para encerrar. Volta pro que é teu, pro escuro, pro fundo. Ele hesitou. Pela primeira vez, hesitou. E então, como se o nome dele tivesse finalmente sido devolvido ao lugar de onde veio, o corpo tremeu. A pele se soltou das costuras. A água o engoliu com fúria, como um ventre faminto. E o silêncio caiu como um tapa. A vela boiou, ainda acesa. A casa, ao longe, parou de ranger. O sino do móbile, que eu ainda ouvia mesmo sem estar ali, emudeceu. E pela primeira vez em semanas, o ar era apenas ar. Voltei para a margem cambaleando. O corpo leve, mas a alma costurada com cicatriz. Ao pisar em terra firme, ouvi a última voz da minha avó. Suave, doce, como só ela sabia ser. Nem todo espírito precisa de corpo, mas todo corpo precisa de nome. E você ainda tem o seu. Voltei para casa com a sensação de que meus pés não tocavam o chão. Não por leveza, mas por esvaziamento. Cada passo parecia de alguém que estava reaprendendo a andar. Como se meu corpo ainda não tivesse decidido se eu era eu ou o que restava de mim depois de Simeão. A porta da casa estava aberta. Eu tinha certeza de que a deixei trancada antes de ir ao riacho. Entrei devagar. O cheiro da casa havia mudado. Não era mais aquele ar úmido, pesado, de coisa acumulada, presa, fermentando. Agora havia cheiro de vela recém-apagada, de incenso de alecrim, de roupa limpa esquecida no varal. Cheiro de... normal. Mas nada ali era normal. O berço tinha sumido. O quartinho dos fundos estava vazio, sem sal, sem símbolos, sem círculo. Como se nunca tivesse havido ritual algum ali. Como se todo o terror tivesse sido desmontado enquanto eu lutava no riacho. Na sala, o espelho que estava completamente trincado agora estava inteiro. Impecável. Nele, meu reflexo era só meu. Um rosto cansado. Olhos fundos. Boca partida. Mas meu. Ainda assim, não confiei. Cheguei perto devagar. Levantei a mão. Toquei o vidro. O reflexo acompanhou sem atraso. Só então, um nó na garganta se desfez. Fui até o quarto da avó. O terço que eu tinha visto nos dedos dela, naquele corpo impossível, naquela cena que não podia ter acontecido, agora estava sobre a cômoda, limpo, sem rachaduras, sem poeira. Peguei o terço e senti o peso dele. Era real. E ao mesmo tempo, não era só objeto. Era aviso. Era despedida. Ou cobrança. Sentei na cama e chorei pela primeira vez, sem medo de que o choro fosse chamar algo. Chorei pela avó. Pela minha mãe. Pela criança que Simeão nunca foi. Chorei pelo trauma que atravessou 3 gerações sem nunca ter sido nomeado. Chorei por mim. Pelo pedaço que ficou lá na água. Não estava inteira. E nunca estaria. Porque expulsar um espírito não te devolve quem você era antes. Só devolve o silêncio. E silêncio é perigoso. Quando finalmente consegui me levantar, fui até o quintal. O riacho corria como sempre correu. Nem mais perto, nem mais longe. Só
normal. As pedras estavam limpas. A água, clara. Nenhum sinal do que tinha acontecido horas antes, ou vidas antes. Mas eu sabia. A terra não esquece. Olhei para o fundo da água e vi meu reflexo me encarar. Só meu. Mas ainda assim, carregando ele. Não Simeão, mas o eco, a marca, o preço. No meu bolso senti algo vibrar. Era a vela da mãe Carminda. A mesma que eu havia jogado no riacho. Mas agora estava seca, intacta, com a chama apagada, mas com cheiro de coisa recém-acesa. Peguei a vela, desci até a margem, finquei-a na terra e acendi. A chama se ergueu alta, mais alta do que o vento permitiria, e então encolheu devagar. Queimou até o final. Quando virou só pavio e cera, ouvi uma última frase. Não de Simeão, não da minha avó, não da minha mãe. Minha. Eu sou inteira, mas não sou a mesma. Voltei para dentro com a certeza de que nada ali me atacaria mais. Mas o preço não era tão simples. Nos dias seguintes, percebi detalhes que antes eu teria ignorado. A Tati não atendeu mais minhas chamadas. Meu tio não quis falar comigo quando bati na porta. Dona Sebastiana fechou a janela quando me viu passar. Eles sabiam, ou sentiam. Simeão pode ter sido levado, adormecido, apagado. Mas parte dele ficou em mim. Não como entidade, mas como herança. Como sombra emocional. Como marca de família. Na primeira noite, dormindo sozinha, um vento leve entrou pela janela. A cortina balançou. E ouvi, bem de leve, o tilintar do sininho do mobile. Um som tão suave que parecia memória, mas o suficiente para me fazer prender a respiração. Fui até o quarto. Não havia mobile, nem berço, nem sombra. Só o quarto vazio. Toquei meu próprio peito. A calma veio devagar, e então entendi. O som não era ameaça, era lembrança. O que me assombrava agora não era o espírito. Era o fato de que eu sobrevivi. E sobreviver tem custo. Naquela noite, antes de dormir, peguei o caderno da minha avó, o mesmo que falava de Simeão. Abri na última página. Estava em branco. A primeira página em branco desde que tudo começou. E sem pensar escrevi. Ele voltou, mas eu fiquei. Fechei o caderno. Apaguei a luz. E antes de adormecer, senti uma presença leve ao meu lado. Não pesada, não ameaçadora. Como alguém sentado na borda da cama, segurando minha mão como quem se despede pela última vez. A voz da minha avó, agora nítida, murmurou. Você pagou. Agora vive. E com isso, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar. Mas o silêncio da casa ainda parecia atento. Como se o mundo aguardasse, caso eu esquecesse meu próprio nome. Porque esse era o preço. E sempre seria. Se você sentiu calafrio, é porque ele também te ouviu. O nome, a cantiga, o berço, nada disso acabou. Cuidado com os sonhos, com a água, com o espelho. E se ainda tiver coragem, se inscreve. Você já veio longe demais para voltar agora.